lá, vamos para a nossa aula de Direito Eleitoral do curso de reta final. Meu nome é Moisés Casarotto, sou promotor de Justiça e coordenador estadual do Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Sou professor do SESC da matéria e antes de ser promotor, eu fui servidor da Justiça Eleitoral por 5 anos. Então, eu gosto de matéria que eu gosto muito e espero ajudar muito vocês, contribuir para a compreensão dessa matéria que é muito importante. Lembrando que direito eleitoral tem uma base constitucional muito forte, então os artigos da Constituição são muito cobrados nas provas. Quem sabe do artigo 14 a 17, que é direitos políticos e partidos políticos, e também no 118 a 121 da Justiça Eleitoral, com certeza vai responder várias questões da prova. Então, nós vamos trabalhar bastante com esses artigos, também a base infraconstitucional. Hoje, o tema da aula será órgãos da Justiça Eleitoral, Justiça Eleitoral em si, porque tem uma base constitucional muito forte e também é muito cobrado, que são os órgãos do TSE, os TRS, juízes eleitorais e as juntas eleitorais, que é uma novidade aí diferente das outras justiças, né? Então, o que é importante dessa matéria? Do artigo 118 a 121, tem a base constitucional muito forte, que é o que é mais cobrado, né? Já o Código Eleitoral tem do artigo 12 ao 41, tem que ter muito cuidado, porque lá foi feito o Código Eleitoral antes da Constituição, então muita coisa revogada, especialmente a parte da composição, que ela é toda hoje na Constituição. Lá tem muita coisa errada no Código Eleitoral que não foi recepcionado. Lá o que está no Código Eleitoral importante seriam as competências, né? Mas basicamente o que mais é cobrado é justamente a composição. Do 118 e 121 da Constituição, quem sabe já consegue responder a grande maioria das questões dessa matéria quando cai. Muito bem, aí começamos pelo órgão máximo, o TSE, que é tranquilo, o TSE tem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional, que é óbvio, né? Agora temos que cuidar, já os órgãos de segunda instância, que é os TRS, é um por estado, mais um no Distrito Federal, é chamado circunscrição eleitoral. Existe um TRE a cada estado e DF, porque tem as eleições estaduais, quando ocorrem atualmente, né? E depois, em nível local, temos o juiz eleitoral, é um por zona eleitoral. Então, não se chama comarca no eleitoral, se chama zona eleitoral, justamente que é o território onde tem a jurisdição eleitoral, que pode ter um município, mais de um município, de acordo com a divisão que a lei estabelece. É muito normal, em cidades muito grandes, ter mais de uma zona eleitoral, como São Paulo capital, vai ter várias zonas eleitorais. Agora, no interior, vai ter uma zona eleitoral no município, 7, vai ter outros municípios ao redor menores que vão estar na mesma zona eleitoral, ok? E, por fim, tem a junta eleitoral, que é esse ente diferenciado, esse órgão diferenciado, que ele é formado apenas na época das eleições para a apuração das eleições e eventuais impugnações. É um órgão diferente, por isso é importante saber. Vamos começar com a composição justamente do TSE. O TSE está no artigo 119 da Constituição, é muito tranquilo, que é 7 membros, né? No mínimo 7 membros, e é 7, não existe nenhuma regulamentação infraconstitucional que mude isso, e nem mudança constitucional. Então, no artigo 119 fala, 7 anos. E o importante é que o TSE não é um órgão que tem ministros perenes que ficam lá para cima, mas sim é um mandato de 2 anos, renovado por mais 2 anos. Tá? Então, qual dos 7, como é que funciona? 3 do STF, 3 ministros vêm do STF, 2 do STJ e chegamos a 5, e mais 2 advogados nomeados pelo presidente da República, dentre 6 indicados pelo STF. A OAB manda uma lista para o STF, o STF seleciona e manda 6 nomes para o presidente que nomeia. Tá? Agora, uns detalhes importantes que a própria Constituição fala, é importante saber. O presidente e o vice-presidente do TSE, vem dos ministros do Supremo. Então, os ministros do Supremo dos 3, 2 terão cargos obrigatórios, que é um presidente e um vice-presidente. Só pode ser presidente do TSE ministro do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa interessante, o corregedor do TSE é ministro do STJ, né? Então significa que dos 2 do STJ, um vai ter cargo obrigatório, que é corregedor. Então essas eleições são feitas dentro do próprio TSE, quem vai ser o presidente e vice-presidente, quem é o corregedor, ok? E a competência está especialmente no artigo 22 e 23 do Código Eleitoral, que é bom dar uma lida, né? Mas basicamente coordenar toda a justiça eleitoral em nível nacional e também as competências originárias, né? Originais e recursais, que é típico da matéria judicial. Então, o TSE é tranquilo a gente lembrar, porque são 7 membros, dos 7, 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Muito bem. Passamos agora para os TRS, que também é 7 por coincidência. Mandato de 2 em 2 anos também. Está no artigo 20 do 120 da Constituição. Então, 2 anos também é fácil, mandatos. Muito bem. Da onde vem os TRE, a composição do TRE? E por mais que é uma justiça da União, né, federalizada, porque é uma justiça especializada eleitoral da União, mas vamos perceber que a composição dela vem bastante gente da justiça estadual. Por quê? Porque dos 7 membros dos TRS,
2 são desembargadores do TJ. E nessa função eles não estão na função federal. Quando eles são convocados e têm a função eleitoral, eles passam a ter uma função federal, da União, e recebem, inclusive, para isso. Então, dos TRE do 7, vem 2 desembargadores do TJ. 2 juízes de direito indicados, escolhidos pelo TJ. Tá? Então, mais 2 juízes, então dando 4 juízes estadual que viram do TRE, 2 juízes de direito, juízes estaduais que viram escolhidos pelo TJ desembargador. Então, 4 membros o próprio TJ acaba escolhendo, né? Depois, um juiz do TRF, se tiver sede no local, né? Ou o juiz federal indicado pelo TRF da região. Por exemplo, vamos imaginar a região sul, que tem o TRF da quarta região, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A sede é em Porto Alegre, então em Porto Alegre vai ser um desembargador do próprio TRF. Mas Santa Catarina e Paraná, que não tem sede do TRF, vai ser juiz federal que está naquela estado indicado pelo TRF. Então, um juiz federal e 2 advogados. Aí o detalhe, indicado pelo presidente da República, dentre 6 indicados pelo TJ. O TJ de novo indica, né? E o presidente da República. O grande detalhe é isso aí que as grandes provas cobram e muita gente cai porque imagina como é um TRE estadual, vai ser o governador. Várias provas botam que é dos TRS, que é 2 advogados indicados pelo TJ, nomeado pelo governador. Não, jamais, a Justiça da União. E a grande detalhe, é o presidente da República aqui no meio. Então, do 7 fica fácil também. 2 desembargadores do TJ, 2 juízes de direito indicados pelo TJ, um só juiz federal do TRF, ou juiz federal indicado pelo TRF, se não tiver sede, e 2 advogados indicados pelo TJ, mas nomeados pelo presidente da República. Olha o detalhe, presidente da República. Tá? Que interessante. Interessante também que a Constituição fala que o presidente e o vice-presidente serão os desembargadores do TJ, né? Então, na verdade, o desembargador do TJ, a gente já sabe que um vai ser presidente e um vai ser presidente. Corregedor do TRE, a Constituição não fala. Então, o corregedor, cada estado define, conforme, né, o seu regimento interno, quem vai ser o corregedor eleitoral no âmbito do TRS. E a competência, especialmente no artigo 29 e 30 do Código Eleitoral, que é bom dar uma olhada, as competências naturalmente originárias e também as recursais, naturalmente, nos processos judiciais. Então, o TRS também é 7, não é difícil, a gente facilmente consegue lembrar, e é bastante incidência da justiça estadual na sua composição, em que pede ser uma função federal e ser nomeado pelo presidente da República, aqueles 2 advogados. Tome cuidado com o presidente da República que nomeia para TRE, tá? Então, o presidente da República nomeia nos 27 estados, né? E Distrito Federal, os membros dos TRS. Então, muito cuidado com isso. E depois chegamos no primeiro grau, onde tem o juiz eleitoral, que não existe também um cargo, mas uma função federal de juiz eleitoral, que é atribuída também aos juízes de direito da justiça comum, e ao TRE que designa, tá? Então, não é juiz federal que exerce função eleitoral, mas sim o juiz estadual que é nomeado por uma função federal. Em cada zona eleitoral vai ter um juiz nomeado pelo TRE, também é mandato de 2 em 2 anos. Se tem um só, é sempre o mesmo. Se tem mais de um, você tem um rodízio de 2 em 2 anos, cada juiz que vai ser juiz eleitoral, tá? É muito importante. Então, se na sede da zona eleitoral tiver mais de um juiz, tem rodízio, 2 em 2 anos vai mudando o juiz eleitoral. E a competência, especialmente no artigo 35, e que é muito cobrado atualmente na competência do juiz eleitoral, que é onde mais se trabalha, né? O juiz, o promotor eleitoral trabalha justamente na competência do juiz eleitoral na instância inicial. Importante só destacar basicamente que o juiz eleitoral cuida das eleições municipais e todas as competências originais também, em regra dos crimes eleitorais, que salvo se tiver competência por foro, que tem crime, vai por foro. Fora disso, é tudo o juiz eleitoral que juiz dos crimes eleitorais. E nas eleições municipais, todos os atos inerentes às eleições municipais, de candidatura, as ações, né? E naturalmente propaganda e as outras funções de uma eleição municipal. Na estadual e na federal tem uma competência menor, porque aí começam os processos já originalmente no TRE ou no TSE, que oportunamente falaremos. Muito bem? Para finalizar, temos ainda a Junta Eleitoral, que é esse órgão diferenciado e não está descrito na Constituição, mas sua composição não está na Constituição e é bom olhar. Só está no artigo 36 do Código Eleitoral. Esse vale e vocês têm que olhar e ter muito cuidado, que é só nas eleições ele tem de 3 a 5 membros. Como assim 3 a 5? 3 a 5. Porque o 136 fala, o 36 do Código Eleitoral fala o quê? Que é composto de um juiz eleitoral, o que é o presidente, e de 2 a 4 membros nomeados pelo TRE. Então, depende do tamanho da cidade, zona eleitoral, se define uma junta com 2 ou 4. Então, se você tem um presidente que é o juiz eleitoral mais 2 ou 4, você vai ter uma junta eleitoral composta de 3 ou 5. Interessante. A competência está no artigo 40, que é bom vocês olharem, que também é muito cobrado, porque é um órgão diferenciado, que é justamente no artigo 40, fala apoiar no prazo de 10 dias as relações realizadas na zona eleitoral sob sua jurisdição. Claro que antigamente, porque era
cédula agora com urna eletrônica, vai ser no mesmo dia, ou no dia seguinte no máximo, eventualmente, mas é apurar sim, tem até o prazo de 10, naturalmente agora com questões eletrônicas vai ser no próprio dia. Resolver impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de contagem e apuração, porque antigamente tinha, né, mas eventualmente pode ter impugnação no urna eletrônica também. Expedir os boletins de apuração estão no 178, que é os boletins agora de apuração da eleição, né, da totalização. Expedir o diploma aos eleitos dos cargos municipais, isso é bem interessante, ele que entrega os diplomas, né, o presidente da junta, como é o juiz eleitoral também, é que tem o diploma, entrega o diploma aos eleitos. E, finalmente, nos municípios onde houver mais uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição. Então, quando tiver mais uma zona eleitoral em cidades muito grandes, aí, na verdade, é o mais antigo, ok? Então, e com isso nós fechamos os órgãos da Justiça Eleitoral que estão base constitucional, e sabendo eles, a gente já responde várias questões, a grande maioria desses temas nas provas que são cobradas, tá ok? Até o próximo bloco com um novo tema.